Jesus conosco, nessa tarde maravilhosa que a gente se inicia para esse trabalho maravilhoso que vamos aqui desenvolver durante essa noite, esse fim de semana. E desde já queremos pedir o auxílio da espiritualidade, a proteção de Deus, do Mestre Jesus, para que a gente possa desenvolver um trabalho cheio de bênção, cheio de conhecimento, que possa chegar a todos onde quer que se encontrem. Estamos falando aqui diretamente de Picos, da nossa cidade, Picos, Piauí, aqui Nordeste, e vamos realizar hoje o nosso 17º Seminário Espírita de Picos. Esse seminário já ocorre tradicionalmente em nossa cidade de forma presencial, mas em virtude desse período ao qual todo mundo, todo o planeta está passando, nós desenvolveremos essa atividade esse ano de forma online, de forma virtual, longe fisicamente, mas com certeza muito próximos espiritualmente, em emoções, em energias, em aconchego do espírito. Nós desenvolveremos hoje nosso 17º semestre com o tema Espiritismo, iluminando consciências para a regeneração humana. Teremos 3 palestras corridas, a primeira com o Dr. Marcos Ribeiro, a segunda com o Dr. Bernardo e a terceira com a doutora Kátia Marabuca. A primeira palestra será Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. A terceira será Transtornos mentais sob o novo prisma. Aliás, a segunda, né? A terceira será o papel do espiritismo na transformação moral da humanidade. Então, serão palestras muito boas, muito exploratórias, assuntos dinâmicos e que, com certeza, trarão grande alimento espiritual para aqueles que estão aqui a nos acompanhar durante esse momento, durante essas horas. Eu quero, nesse momento, agradecer a todos os palestrantes que se dispuseram, que se proporam a abraçar essa causa conosco e lá de suas cidades, de seus locais onde se encontram, estarem presentes virtualmente e partilharem um pouco do seu conhecimento. Agora, nesse instante, eu quero chamar para dar início à nossa primeira palestra o Dr. Marcos Ribeiro. O Dr. Marcos Ribeiro é médico, psiquiatra, residente de São Paulo, e ele é membro da AME de São Paulo. Então, doutor Marcos, agora com a palavra, te deixo à vontade para nos brilhantar com seus conhecimentos. Fique à vontade. Muito obrigado, Moura, pessoal da organização. Em seu nome, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, partilhando desse momento de encontro, de troca, de crescimento. E é sempre um ganho para a gente poder falar sobre algo, porque realmente a gente vai concretizando o aprendizado, ampliando, e mudando até mesmo a nossa forma de enxergar as questões que a gente vem trabalhando e estudando. O tema sexualidade, sobre a ótica do espírito imortal, eu gosto sempre de dizer isso, antes de a gente começar a palestra, ele é fruto, de um trabalho que foi desenvolvido aí em conjunto ao longo aí dos últimos 6 anos, a partir de 2011, quando eu tive a oportunidade de começar a fazer parte do movimento médico espírita, inicialmente na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e juntamente com o Andrei, com o Roberto Lúcio e os grupos de trabalho com os pacientes que a gente tem lá, existem até hoje, a gente teve a oportunidade de desenvolver esse tema, de estudar sobre ele, e aí tirar as conclusões, e a forma de ver, que é o que a gente vai tentar trazer para vocês. Então, o que nós vamos refletir na noite de hoje, na verdade, ele é um compilado, do que a gente pôde trazer e pegar na literatura espírita, se embasando de uma forma principal na obra kardeciana, que nas obras de Chico Xavier, principalmente Emmanuel e André Luiz, e dentro disso, ou a partir disso, trazer as reflexões que são aplicáveis para nosso dia a dia, primeiramente no nosso próprio entendimento a respeito da nossa própria vivência de sexualidade, mas também, aí, inclusive, na nossa prática profissional e na nossa forma de ver, ser e estar aí no mundo de uma forma mais abrangente, Então, a nossa intenção aqui, de forma alguma, é trazer uma verdade única, uma única forma de ver o entendimento, mas trazer uma possibilidade de entendimento, de compreensão,
dentro dos ensinamentos espíritas e tendo por base, acima de tudo, a lei ou o maior mandamento aí de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, o amor, ele vai guiar também o nosso raciocínio, né? Um raciocínio amoroso, compreensivo, empático, com esse tema, que é um tema difícil, mas sobre o qual nós precisamos falar sobre ele. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, que eu vou querer trazer alguns slides aqui. Só um minutinho. Certo. Eu acredito que vocês devam estar vendo o slide. Se alguém só da coordenação puder me dar um ok, para ver se está tudo certo, para me continuar. Eu não consigo ver aqui. Acho que está aparecendo, né? Tá tudo ok, Marcos, viu? Então, compartilhar. Então vamos lá. Coloca só no modo de apresentação, que aí você consegue fazer melhor. Então vamos. Prontinho, vamos lá. Então, a nossa fala hoje vai girar em torno desse tema, né? Sexualidade sob a ótica do espírito imortal. E para a gente começar a falar sobre isso, eu acho muito relevante a gente lançar mão de algumas perguntas de forma a embasar o nosso raciocínio, porque a gente poderia falar sobre diversos temas, mas qual que é a importância da sexualidade ou mais, né? O que nos motivou a debruçar sobre esse tema e buscar aí um entendimento sobre uma ótica que é a ótica do espírito imortal, né? De uma vida que transcende as questões materiais, sobre o tema e a vivência da sexualidade. Então, a gente procurou, através desse estudo, responder a algumas perguntas, né? Que seria justamente essa. Por que estudar esse tema? Primeiro, a doutrina espírita ela tem por base a busca, né, de estudar o ser, ou estudar a nós mesmos, né, na sua totalidade. E a energia sexual, ela faz parte da nossa realidade. Né? Nós vamos compreender, nós temos essa pretensão ao longo do estudo, que essa energia sexual é algo inerente, né, pertencente dentro de nós, faz parte de nós, e é impossível negligenciar essa essência. E a partir disso, entendendo essa energia sexual como uma força que é inerente a todos nós, faz um certo sentido, né, dentro da nossa visão, que nós busquemos entendê-la, compreendê-la, né, e aí poder usá-la ao nosso favor, quando pensamos aí em evolução e crescimento. A segunda questão é que a sexualidade, através da sua manifestação, e Emmanuel vai trazer isso para a gente, é quem leva o ser humano ao exercício do amor. Porque a gente vai ver que essa energia sexual, ou a sexualidade, como nós entendemos, ela é muito mais, ou vai muito além do que simplesmente a troca física através do ato sexual em si, né? Ela envolve a afetividade, ela envolve as nossas relações como um todo. Então, se nós temos como um norte, como um roteiro, o amor, que está aí inscrito, né, como nos primeiros mandamentos, né, que Jesus vem trazer para a gente, no primeiro mandamento, né, que Jesus vem trazer para a gente, então é importante a gente entendê-la como essa manifestação, e a partir dessa manifestação, buscar também nela o exercício do amor, das suas mais diversas expressões. E um terceiro ponto é que hoje a sexualidade é um dos desafios da humanidade na atualidade, né? Então, de uma forma bem geral, né, nós compreendemos que todos nós, de um momento ou outro, ou em algum momento ou outro da nossa vida, tivemos aí os nossos desafios com as questões, ou ainda os temos, né, dentro da sexualidade. E por ser um desafio, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que estudar sobre isso, e a partir do estudo, da vivência, da discussão, da criatividade em torno de soluções, a gente possa buscar aí mais harmonia também nesse campo. Então, nós vamos tentar, num en passant, né, como eu conversava com o Moura, é impossível a gente tentar esgotar esse tema dentro desse tempo, mas a gente vai tentar aqui fazer o papel
daquele que lança, né, a perguntinha, né, a interrogação, de forma que vocês se sintam aí, então, incentivados mesmos, né, a buscar e a compreender um pouco mais sobre esse tema. Então, para a gente entender tudo isso, a gente vai partir de um começo. E é importante a gente entender, buscando agora como referência o Livro dos Espíritos, que vai nos trazer, de uma forma geral, o que ele caracteriza como uma composição do universo, né? Se nós pudéssemos pegar tudo que existe no universo hoje e dividi-lo para que nós podamos entender. Os Espíritos vão nos dizer que existem 3 questões importantes. A primeira, Deus, né? Causa primária de todas as coisas, infinitamente bom e justo, onipresente, onisciente, em tudo e em todos, né, da criação, que através do seu amor, da sua vontade, da sua força e de inúmeros outros atributos desconhecidos por nós, criou e cria constantemente tudo aquilo que existe no universo. E esse universo, ele poderia, então, ser dividido de uma forma didática, né, pelos espíritos, aí eles dividem assim no Livro dos Espíritos, em dois outros princípios. O princípio inteligente e o princípio universal, ou o fluido cósmico universal, né, o princípio material. Desse princípio material, nós teríamos, então, a transformação da matéria, ou a substância básica, que daria origem a toda a matéria, desde a matéria mais palpável, né, aqui do mundo físico, como uma mesa, um material de escritório que a gente tem na nossa casa, mas também a matéria quintessenciada, mais sutil, que vai compor, por exemplo, o mundo espiritual, nas suas várias possibilidades de existência, o nosso próprio corpo espiritual, que também tem o seu componente material, que através das suas inúmeras combinações e forças, né, que vão agindo sobre ela, desde a força co-criadora no plano maior, a forças co-criadoras no plano menor, ela vai podendo ser aí transformada, né, nesse processo de reciclagem universal, vamos dizer assim. E um outro componente, que seria o princípio inteligente, ou o espírito, que é aquilo que vai animar a matéria, aquilo que vai dar vida à matéria, aquilo que existe além da matéria e que cria, a partir de um determinado instante na criação, uma certa individualidade. E dentro dessa individualidade vai carreando consigo ali as suas características, os seus atributos, mas assim também como as suas dificuldades. Mas também os espíritos vão nos dizer, dentro desse princípio inteligente, quando já mais atingido um grau de complexidade maior, que tem alguns atributos que são inerentes a esse princípio inteligente. Um é muito conhecido por nós e é mais facilmente compreendido, que é o pensamento. Então, para quem estuda a doutrina espírita, para quem tem uma certa familiaridade, e talvez para quem não tenha, o pensamento, ele é um atributo do espírito. Ou seja, todos nós pensamos, porque todos nós, dentro da filosofia espírita, somos espíritos. E o pensamento também sofre, ao longo da evolução desse princípio inteligente, uma série de transformações, uma série de mudanças, uma série de adaptações, a fim de atingir o seu grau maior de complexidade. E isso é constante e infinito, né? Nós não temos a capacidade de prever ou de pensar onde isso pode chegar um dia, né? O que nós sabemos é que nós estamos destinados a essa evolução e ao progresso, que é o que os espíritos nos contam. Mas aonde isso vai chegar, a gente não sabe. Mas a gente tem a possibilidade de sempre aprender, de sempre evoluir. E assim como o pensamento, que talvez seja mais fácil da gente entender, nós vamos compreender que a energia sexual ou a sexualidade também é um componente ou é inerente a nós enquanto espíritos. E assim como o pensamento, tem também a possibilidade, e aí já é vinculada a si mesma, né, de evoluir, de transformar, de se aprimorar à medida que nós, enquanto consciências, vamos também nos aprimorando. Então, é impossível a gente dizer ou negar a nossa sexualidade, porque ela é parte, ela é constituinte do nosso espírito, ela vive em nós, né? É uma força nossa, e por isso também sofre as suas evoluções e o seu progresso ao longo da existência. E por que a gente está dizendo isso?
E aí a gente vai lançar a mão dessa figurinha e dessa frase de Leon Denis. Porque assim como o pensamento vai atingindo a sua complexidade, a gente consegue perceber muito claramente, né, a diferença, por exemplo, entre nós, enquanto raciocínio, e um vegetal, e até mesmo alguns animais. A energia sexual, a sexualidade, também sofre essas diferenças. E vai, então, dentro de cada um desses reinos, onde esse princípio inteligente vai estagiando na sua evolução, adquirindo determinadas características que vão se somando e que vão constituindo, então, um aprendizado para aquele princípio inteligente. Então, Leon Denis vai nos dizer que a alma dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal e desperta no hominal. E aí nós podemos usar de uma analogia para a gente poder compreender essa força, né, da sexualidade. A gente já enxerga, por exemplo, no reino mineral, e aí nós podemos usar, por exemplo, do imã, já um ensaio dessas forças de repulsão e de atração através da força eletromagnética, né? Então a gente já enxerga isso em alguns minerais, por exemplo. Nos vegetais, a gente já começa a perceber, então, um ensaio para sensibilidade. Os vegetais passam, então, a adquirir a possibilidade de ser sensíveis ao sol, de ser sensível à força da gravidade. Algumas plantas são sensíveis ao estímulo do toque, né? Quando você toca, elas fecham as suas folhas. Outras plantas são sensíveis aos insetos, enfim, ao ambiente, à luminosidade, à hidratação, né, do próprio solo, à umidade do próprio solo. Então, ela passa a ser sensível, então, ao ambiente, né? E a gente vai ver que a sensibilidade é uma das manifestações também dessa energia sexual. Já no animal, essa sexualidade já adquire uma complexidade um pouquinho maior, porque ela passa, então, a permear relações até mesmo mais duradouras, começa a haver uma maior complexidade, até mesmo no exercício, né, na função sexual, da energia sexual, da procriação, da manutenção da prole. Isso vai adquirindo cada vez uma complexidade maior à medida que nós vamos caminhando aí na filogênese, né, dos indivíduos, em que alguns animais mantêm relações monogâmicas, enfim. Tudo isso vai sendo articulado dentro da criação divina, e a gente não tem a pretensão de entender todo esse mecanismo, né? Mas a gente consegue notar que isso vai sendo articulado e que vai ganhando um grau maior de complexidade. Até que chega, então, no homem, no reino hominal, em que a manifestação dessa energia sexual, ela, vamos dizer assim, atinge o seu pico, pelo menos naquilo que a gente compreende até hoje. E passa, então, a permear não só a troca afetiva do ato sexual físico, e nem só a troca afetiva de uma relação de parceria entre dois indivíduos, entre duas pessoas, mas também a permear todas as relações que nós estabelecemos com o outro. A relação afetiva na família como um todo, as relações de amizade, as relações de trabalho, as nossas relações de sintonia e afinidade com os próprios seres desencarnados, essa força do afeto, essa força que nos liga, que nos move em relação ao outro, que é uma força criativa, isso tem por base essa energia sexual. E olha como que isso já começa a ampliar o nosso entendimento, em que nós vamos nos descolando dessa palavra sexualidade, pensando só no ato sexual em si, ou na procriação, mas passamos a entendê-la dentro de uma complexidade aí muito maior, que faz mais sentido, pelo menos no nosso entendimento, quando nós pensamos num ser espiritual que vem sofrendo, passando, né, por experiências aí multimilenares. Então, Emmanuel vai dizer isso para a gente, dizendo justamente no livro, né, Vida e Sexo, que a energia sexual, como um recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, ou seja, na manutenção do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres. Ou seja, a partir do momento que eu tenho vida, e aí não necessariamente só vida física, reencarnada, né? Vida como um todo,
na maior amplitude que essa palavra possa ter, nós temos aí a ação da energia sexual gerando cargas magnéticas em todos os seres, né? Então, isso faz parte da nossa essência e vai dizer também do nosso momento, né, evolutivo aí na nossa caminhada. E ele continua dizendo o seguinte, que a alma vai guardar, então, na sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses termos um pouquinho mais à frente, mas conforme as características acentuadamente passivas ou claramente ativas que lhe sejam próprios. De forma que a sede real do sexo, e aí é um grifo meu, não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual e na sua estrutura complexa. Ora, se nós estamos aqui dentro de uma doutrina espírita, que compreendemos e aceitamos a reencarnação como uma lei universal, que temos o entendimento dentro da doutrina espírita de que o corpo é um instrumento para o espírito e que no momento da morte, mesmo que o corpo pereça, o espírito continua na sua trajetória evolutiva, no seu aprendizado. Como nós podemos, então, fixar, né, o sexo, a sexualidade, só no corpo? O espírito, então, perderia a sua individualidade sexual, perderia a sua essência sexual, mas como isso pode acontecer se Emmanuel, no texto anterior, nos fala que a energia sexual é inerente à própria vida? E o espírito tem vida, é o que está vivo, inclusive é o que dá vida à matéria. Então, faz muito mais lógica para a gente, dentro desse raciocínio, realmente que a sede real do sexo, e aí não é o sexo biológico que ele se refere, mas a sexualidade de uma forma geral, ela se acha no espírito, né, e não no veículo físico. E isso muda todo o nosso entendimento, pelo menos para mim me parece que muda todo o nosso entendimento ou a nossa compreensão quando nós vamos falar de sexualidade. Porque o parâmetro corpo biológico, o parâmetro corpo físico tem a sua importância, mas ele deixa de ser o mais importante, ou pelo menos a única coisa importante, porque nós passamos a compreender, a partir disso, que existe um espírito que carrega em si, que traz consigo essa sexualidade construída, formatada, aprendida, trabalhada ou vivida de uma forma, talvez, naquele momento, que hoje é entendida como não adequada, mas que faz parte da constituição daquele ser e que faz dele quem ele é. Então, isso nos amplia o entendimento das vivências, né, ou da manifestação, da expressão dessa sexualidade enquanto aqui no corpo físico, né, a partir desse entendimento. Então, quando a gente fala de energia sexual, buscando dentro desse conceito de ampliação, nós vamos nos descolando da manifestação do sexo enquanto ato sexual e vamos compreender que a sexualidade ela está presente em questões que às vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, do aspecto criativo dessa energia sexual, todas as vezes que nós nos envolvemos em atividades de produção, em que nós criamos algo, seja no campo mental, no campo físico, em qualquer campo da vida, mas que nós precisamos criar algo no trabalho, na arte, na ciência, nós estamos utilizando dessa energia sexual. Então, a energia sexual ela não move a criação só das formas físicas através do ato sexual, não, como às vezes a gente poderia compreender. Ela move qualquer criação nossa na vida, seja em qualquer campo da nossa existência. É essa força que vai gerar esse impulso criativo através da vontade, né, do próprio espírito. Então, esse é um dos aspectos, por exemplo, da energia sexual. Um outro aspecto é o aspecto transformador, que são esses papéis circulares que a gente ocupa. Ora reencarnando como homem, ora como mulher, ora como pai, como mãe, como filhos, avós, tio e etc. E cada um desses papéis eles vão servir para nós a depender da época, do momento e do nosso estado interno de vivência, um convite diferente ao aprimoramento, à vivência e aos estímulos
em relação a essa sexualidade. Para quem já viveu mais de alguns desses papéis, né? Por exemplo, alguém que viveu o papel de mãe, de filha, né? Mãe e avó, ou filho, pai, avô, fica até mais fácil compreender isso, porque vai conseguir ter aí a abrangência de compreender que os convites em termos de sexualidade, de quando você está no papel de filho, quando você está no papel de pai, quando você está no papel de avô, eles são convites muito diferentes, mas todos importantes, porque vão estimular momentos, vão estimular ações, vão estimular movimentos internos da alma diferenciados, que são esses papéis circulares. Então, esse aspecto transformador da energia sexual é o que nos move, que nos coloca nesses papéis. E aí eles podem ser infinitos, porque infinitos são as possibilidades que nós temos enquanto vivência dentro das reencarnações. Então, um outro ponto importante, por exemplo, dentro desse aspecto transformador. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas eu acho que cabe aqui. O indivíduo que nasce, por exemplo, numa experiência homossexual no século XX, em 2020, hoje, né, no dia 28 de novembro de 2020, certamente que os convites ou os estímulos que essa experiência, nesse tempo, nesse momento, e para aquele indivíduo tem, são diferentes para o indivíduo que nascesse numa mesma experiência homossexual, por exemplo, na década de 30, na década de 20, do século passado. Né? Então, esses papéis, né, eles também vão sofrendo as mudanças ao longo da evolução do nosso planeta, mas todos eles têm algo a nos ensinar, uma função educativa e de aprimoramento, que a gente vai ver mais para frente também, e que deve ser o norte do nosso entendimento sobre isso. E um terceiro papel, que é um papel mais confortável, talvez porque a gente conheça mais, né, dentro da nossa materialidade, que é o aspecto agregador, que é a necessidade que nós temos pela busca do desejo, essa ânsia de estar com o outro, né? Estar com o outro não só no sentido físico, carnal, nem só do relacionamento de parceiro, né? De relacionamento a dois, mas estar com alguém, ter alguém, essa necessidade de convívio social, né? Da lei de sociedade, por exemplo, tem por base também, dentro do nosso entendimento, um aspecto da energia sexual, que seria esse aspecto agregador. Então, olha que interessante como que a gente já amplia o nosso entendimento, né? Quando a gente vai falar sobre sexualidade, né? Porque quando a gente lê o título, assim, pelo menos eu antes de estudar sobre isso, era assim. Quando eu lia sobre sexualidade, eu já achava que ia falar de sexo, né? Do ato sexual. Que pode isso, não pode aquilo, que é... E, na verdade, sexualidade, né? É muito mais do que isso. E, às vezes, a gente está lá preso, né? No papel do sexo físico, mas o que a gente tem criado com a nossa mente, como a gente tem usufruído dos papéis circulares na nossa vida, às vezes a gente tem negligenciado e colocado por debaixo do tapete, e aí talvez feito mau uso, né, também dessa energia sexual. Então, resumindo um pouquinho disso, a gente tem então essa sexualidade como uma atividade sexual física, em que a gente vai ver aí a função reprodutiva, a manifestação do prazer, né, que todos nós vivemos aí de uma forma geral na nossa experiência terrena. A manifestação do afeto, né, seja com parceiro ou parceira, ou seja, em diversas relações afetivas. A gente tem a afetividade enquanto atividade sexual emocional, por exemplo. Então, nas relações de amizade que nós construímos, nós estamos exercendo o que nós chamamos de atividade sexual, não no cunho físico, mas no cunho emocional, porque nós estamos movendo nesse momento a afetividade, e que também se vincula dentro da energia sexual. E a gente tem a criatividade como uma atividade sexual espiritual, que aí as atividades criativas, as nossas ações de cocriação, né? Nós estamos criando algo. Quando nós estamos criando algo, nós estamos lançando mão do recurso da energia sexual que está presente em todos nós. Então, resumindo um pouquinho para a gente poder já ir ampliando o nosso entendimento acerca dessas possibilidades. E aí vem uma questão importante, né? Que talvez seja a questão mais difícil para a gente, que é justamente essa questão do feminino e do masculino, né? E que Emmanuel se refere lá no texto, por exemplo, quando ele fala de feminilidade e masculinidade. E aí eu gosto de trazer para a gente poder entender isso um conceito que é o conceito de polo, né?
o polo feminino e o polo masculino. Quando a gente fala de polaridade, a gente entende que a gente está falando de dois extremos, mas que entre esses dois extremos existe uma infinidade de possibilidades ou uma infinidade de combinações. E mais ainda, que em algum momento esses dois extremos, eles se encontram, assim como uma linha reta, né, para a física, em algum momento se encontra no universo, né, no infinito. Então, em algum momento essas polaridades se encontram, formando um todo, né? Mas existe aí características que nós convencionamos chamar de femininas, porque nós observamos de uma forma mais acentuada no grupo das pessoas que têm o sexo biológico feminino, e características que nós denominamos chamar de masculinas, porque nós observamos durante a evolução da humanidade que elas eram mais presentes no grupo de pessoas com sexo biológico masculinos. Mas nós não podemos correr no erro de pensar que quando nós falamos de polo feminino, nós estamos falando de coisas de mulher, e quando nós estamos falando de polo masculino, nós estamos falando de coisas ou características de homem, né? Porque isso é limitar a visão do sexo ao corpo físico, e nós estamos falando de um espírito. E como espírito, certamente, nós estagiamos e tivemos a oportunidade de experienciar essas polaridades em diversas e diversas vezes. Então, elas existem, estão presentes em nós, ora mais acentuadas, ora menos acentuadas, ora mais marcantes, menos marcantes, mas compõem a nossa essência, né? E aí fazem parte da nossa individualidade. Então, a gente precisa tirar aqui o conceito de coisa de homem e coisa de mulher para entender que a gente está falando de coisas de espíritos, né? E como espíritos, todos nós temos isso vivos em nós. Então, eu gosto de trazer essa figura do Yin Yang, porque ela ilustra isso de uma forma mais adequada, né? Dentro do componente negro, nós temos o componente branco, do componente preto, a gente tem um componente branco, e dentro do componente branco, a gente tem o componente preto, né? Ou seja, mostrando que um existe no outro e o outro existe no um, e que, na verdade, o convite ao qual nós somos chamados a viver, né, é justamente uma relação de equilíbrio dessas duas polaridades. E como é que nós vamos equilibrar essas duas polaridades? Através das nossas relações. Só através da reencarnação, que tem a função pedagógica de aprimoramento e de evolução, como está lá no Livro dos Espíritos, é que nós temos a oportunidade de nos provar e vivenciar a nossa energia sexual, a nossa relação, a nossa sexualidade, através das nossas relações com o outro, e daí nós vamos agariando recursos ou aprimorando essa força dentro de nós, a fim de somarmos, né, essas polaridades em construção, em favor da construção de um equilíbrio, né? Então, essa é a grande finalidade, um equilíbrio dessas características, das quais nós já conhecemos, e quem sabe até de outras que nós nem compreendemos ainda, né? Que é uma possibilidade. Então, Emmanuel vai dizer sobre isso, também lá no livro Vida e Sexo, em que ele vai relatar que através de milênios e milênios, o espírito, ele passa aí por uma fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em posição de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade. Olha que interessante. Só ressaltando aqui que a gente está falando de uma visão dentro do espírito imortal, tá? Então, quando o Emmanuel está falando do espírito aqui nesse texto. Então, quando ele fala de bissexualidade, ele não está falando aqui da orientação do indivíduo, tá? Do fato do indivíduo sentir atração ou desejo, né? Tanto por indivíduos do mesmo gênero ou do gênero oposto, né? Porque ele está falando do espírito. Então, em relação ao espírito, ele está falando justamente do equilíbrio dessas polaridades, da conjunção dessas polaridades, né? Ou seja, desse fenômeno de equilíbrio, o que ele denomina aqui de bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão desse modo de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Acho que qual que é a principal frase desse texto? É o final. Sem especificação psicológica absoluta. Ou seja,
todos nós temos um convite ao exercício e ao equilíbrio dessas forças ou dessas polaridades dentro da nossa individualidade, né? E ele vai continuar nos dizendo o seguinte. Acho que o outro texto está mais para frente. Então, na verdade, é o seguinte, né? Qual que é o motor que vai nos mover nessa jornada? Qual que é a grande finalidade disso tudo, né? E aí a gente tem por base, claramente, a reencarnação. E aí Kardec foi, assim, numa linguagem bem jovem, né? Sensacional na escolha da pergunta, quando ele se dirige aos espíritos e diz: quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E os espíritos respondem: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que há de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe proporciona provações e deveres especiais, com isso, ensejo de ganharem experiência. Lembra do aspecto circular, lá que a gente trouxe da energia sexual? Olha o que os espíritos estão dizendo aqui. Primeiro, que o que guia o indivíduo na escolha, né, quando ele pode escolher, ou na determinação daqueles que planejam a encarnação, né, é, na verdade, as provas pelas quais a gente tem que passar. Dentro dessas provas, qual que é a finalidade delas? Progredir sempre, ou seja, ganhar experiência. Sendo que o mais importante não é se eu estou no papel de homem ou no papel de mulher. E mais ainda, isso varia para cada sexo, para cada posição sexual, posição social. Porque cada posição social ou cada experiência, como a gente disse, inclusive, lá atrás, vai nos convidar a estímulos ou a processos de aprendizados diferentes. E a gente reforça a mesma fala aqui de novo. O indivíduo que vem, então, por exemplo, numa experiência da homossexualidade, certamente ele vai ter um convite ao exercício, à vivência, ao uso dessa sexualidade, diferente do indivíduo que nasce numa posição heterossexual. No entanto, hora nenhuma ele vem, está dizendo aqui nessa pergunta, né, que ele vem como homossexual porque ele está sendo punido, castigado por algo que ele fez ou por algo que ele deixou de fazer. Pelo contrário, ele está vindo nessa experiência com o objetivo de progredir e de ganhar experiência dentro dessa possibilidade de existência, nesse momento, como um homossexual, como transexual, como bissexual, ou qualquer outra manifestação da orientação ou da identidade de gênero, né? Na verdade, cada uma dessas experiências vai trazer para o indivíduo um convite diferenciado. Qual que é a grande questão? Se eu consigo usar dessa experiência para ganhar instrumentos, ferramentas, me aprimorar enquanto indivíduo, num esforço de melhoria, de evolução, ou não, né? Se independente da posição que eu ocupo no momento, seja como homossexual ou seja como heterossexual, eu não consigo usar desse momento para crescer e às vezes acabo, na verdade, usando dessa possibilidade de vida, né, para acabar me colocando aí em situações mais complicadas, né, no campo da sexualidade. Mas isso não tem a ver com a orientação ou com a identidade do indivíduo. Não é o fato de ser homossexual, transexual, bissexual ou qualquer outra denominação que impõe ou carrega consigo uma determinação específica para um ato, para uma conduta específica de vida, para uma imposição de forma de viver, né, para uma abstinência, um celibato. Não. O que faz, o que direciona o espírito é o progresso. Como ele vai escolher progredir isso, aí isso realmente é individual de cada um de nós, né? Mas todos vêm com o intuito de evoluir, de crescer. Então, a energia sexual, ela vai aí no momento principalmente da adolescência, né, se manifestar através tanto da sensualidade, dentro do campo mais material, mas também na afetividade. E Joana de Anjos vai nos dizer que é na adolescência que ocorre, então, o despertar dessa sexualidade. E que esse despertar é como um romper de um dique.
no qual se encontram represadas forças incomensuráveis. Por que o despertar? Essa palavra é interessante, né? Despertar. Quem desperta é quem está dormindo. Mas se tem alguém dormindo, essa coisa já existe lá, né? Ela não usa a palavra criar, ela usa despertar, ou seja, de algo que já é existente antes. Justamente por essa concepção de que a sexualidade do indivíduo, ela foi construída durante toda a existência daquele indivíduo. O que acontece na adolescência, a partir de um processo natural da criação, é que isso se manifesta, assim como outras características do pensamento, da emoção, que junta ali, então, as forças, os aprendizados, as ainda as imperfeições que nós carregamos conosco através do nosso processo evolutivo. Mas o indivíduo não escolhe, nesse momento da adolescência, se ele vai ser homossexual, transexual ou heterossexual. Isso já vem da bagagem daquele espírito para aquele momento de vida, para aquela manifestação. Como ele vai viver essa experiência, aí realmente a gente está falando, né? Isso é individual de cada um. Mas não há uma diferença entre escolher ser homossexual, transexual, etc., e entender isso como uma condição daquele espírito, né? E o fato de ser uma condição, seja de heterossexual, seja de homo, x, etc., não invalida a necessidade de todos nós nos esforçarmos para viver isso de uma forma saudável e equilibrada, né? A gente vai falar isso também. Então, nessa fase de despertar, a gente tem uma primeira fase, que é uma fase do reconhecimento, porque até então era aquele negócio, né? A sexualidade, até esse momento de despertar, é uma coisa que ficava em segundo plano na vida da criança, né? Não tem a noção do sexo enquanto desejo, né? Ou da sexualidade enquanto atração, né? Ela está ali de uma forma obnubilada ali, né? Então, na adolescência vem o reconhecimento. Então, o indivíduo passa a conhecer ou a reconhecer em si e a prestar atenção. Nossa, então eu sinto atração por fulana, ou não, eu sinto atração por fulano, eu começo a me sentir atraído por determinados perfis, ou por ambos perfis, enfim, ele vai se reconhecendo ali na manifestação do seu desejo, é essa fase do reconhecimento. A segunda fase é a fase da aceitação, e essa fase é a fase mais complicada para todos nós. Por quê? Porque é a fase onde, de uma forma mais forte, nós vamos ter a influência do tempo, da cultura e da sociedade. Então, se nós estamos no momento em que nós temos uma cultura, uma vivência extremamente preconceituosa, em que se constrói uma ideia de que o fato do indivíduo ser homossexual, transexual, etc., é um pecado, um erro, uma condenação, que ele vai para o umbral se ele tiver algum tipo de relação, que isso é porque ele foi não sei quem na vida passada e iludiu não sei quantas pessoas, enfim, qualquer pensamento nesse cunho depreciativo, negativo, né, e punitivo, qual que é a mensagem que a gente está passando? O indivíduo está lá, vivendo a vida dele, criança, beleza. Chegou na adolescência, ele se viu, então, homossexual. E aí ele aprendeu a vida inteira dele que, ó, ser homossexual é errado, é pecado, ele vai para o inferno, ele vai para o umbral. Quem em sã consciência que vai querer ir para um lugar desse? Escolher. Eu quero sofrer, né? A gente tem um instinto de preservação, isso não é tão fácil assim. Então, o indivíduo, a princípio, de uma forma geral, se ele não tem outros apoios, ele vai se direcionar toda essa bagagem, né, para si mesmo, numa mutilação da autoestima, na mutilação da autoimagem, do pensamento sobre si mesmo, né, daquilo que ele é, às vezes adotando posturas de mudança de comportamento, de exclusão, até caindo em situações muito complicadas como depressão e suicídio, tá? Eu estou na área de saúde mental, né, eu sou residente de psiquiatria, e a gente sabe hoje, por exemplo, que a população de adolescentes dentro do espectro, né, do LGBTQI+, etc., é uma população com uma vulnerabilidade para suicídio de cerca de 3 vezes mais que o indivíduo que é heterossexual. E esse risco, ele é aumentado independente de outros fatores, como classe social, uso de substância, gênero, né, feminino ou masculino,
Só o fato de um indivíduo, no momento atual da nossa evolução enquanto humanidade, não ser heterossexual, né, ser qualquer uma dessas outras definições de identidade ou de orientação, já o coloca em risco. Por quê? Por causa desses estressores, né, que vão construindo uma imagem de si mesmo também de errado, de punitivo, de equívoco, né, porque a imagem que a gente está passando, na verdade, para o adolescente é essa, né? Ele não vai pensar assim, o indivíduo homossexual vai para o inferno. Não. Se ele dentro do seu íntimo, ele entende que ele sente desejo por outro do mesmo gênero, e ele aprendeu também, foi ensinado que isso é errado e que vai para o umbral, mesmo que inconscientemente a mensagem que é passada é: eu vou para o umbral, eu sou ruim, eu sou um pecado, eu não posso nada, né? Enfim, é uma autoimagem muito difícil aí, que traz grandes problemas. E uma terceira fase seria a fase de afirmação, né? Quando o indivíduo consegue saltar essa fase da aceitação, uma coisa difícil de acontecer, mas acontece, né? E é um processo, né? O indivíduo, depois que se afirma, né? Me afirmei e pronto, acabou, né? Às vezes é uma vida mesmo vivendo dentro dessa experiência, né? E talvez aí um dos convites do aprendizado também, né? Que é um aprendizado difícil dentro do nosso tempo, né? Ter que se afirmar ou construir essa afirmação dentro de si mesmo, às vezes a revelia, né, de apoios externos. E aí eu gosto de trazer essa imagem para a gente pensar, né? Vamos refletir então que nós somos esse indivíduo aqui no eu, né? Esse somos nós. Dentro de uma visão sistêmica, né? Cada um de nós temos aí nosso papai e a nossa mamãe. Cada um dos nossos papais e das nossas mamães também tem os seus papais e as suas mamães, e os seus papais e as suas mamães, que são os nossos vovós. E se nós fôssemos nessa reflexão, nós teríamos aí uma árvore genealógica infinita, né? Que a gente não conseguiria pôr em nenhum papel do mundo, né? Porque isso é imemorial. Mas o que isso quer dizer para nós? O que eu quero refletir com vocês? Para que nós possamos pensar o seguinte: o quanto, no decorrer dos séculos, dos tempos, da vida, foi preciso acontecer, foi preciso ser gerido, conduzido por esse amor universal, desse grande Pai amoroso, que é infinitamente bom e justo, que rege a todos nós na sua onipresença e na sua onisciência, assim como na sua onipotência. Tudo precisou ser colocado no lugar certinho, do jeito quase que encaixado, como se fosse um quebra-cabeça, para que o indivíduo pudesse estar aqui nesse momento, no dia 28 de novembro de 2020, dentro de uma experiência da homossexualidade, dentro de uma experiência da transexualidade ou qualquer outra experiência dentro do campo da sexualidade. Tudo precisou ser encaixado de uma forma precisa para que ele estivesse aqui nesse momento. E aí, às vezes, a gente é aquela pessoa que aponta o dedo, que olha e fala: você está errado. Não é para você ser assim. Não é desse jeito. Não é dessa forma. O que você é, pelo menos nessa experiência reencarnatória, é um pecado, ou você vai ser punido por causa disso. Olha a força dessas palavras, né? O poder destruidor dessas palavras, mas olha qual que é a mensagem por trás disso. Quando a gente fala isso para alguém, porque aqui a gente não está falando das ações, né? A gente não está falando de como o indivíduo vai vivenciar essa experiência, a gente está falando daquilo que o indivíduo é, da sua essência, pelo menos nessa encarnação. Quando nós apontamos o dedo para falar isso, nós, na verdade, estamos dizendo a respeito da própria criação, né? Nós estamos dizendo que o Criador errou, que Deus errou, que foi um erro, que foi uma fatalidade, que não está certo, né? E quem somos nós, dentro da nossa inferioridade, para dizer isso? Quem somos nós diante da criação maior, ou do amor de Deus, que programou tudo para que aquele indivíduo pudesse estar aqui naquele momento? O máximo que eu acredito que nós podemos fazer diante de uma situação dessa é oferecer as ferramentas, o acolhimento, a amorosidade, a compreensão, para que aquele indivíduo possa viver essa experiência da melhor forma possível, usando esse recurso para ele aprender com dignidade, com amorosidade, com entendimento, e assim ele possa evoluir com essa experiência.
mas a gente não pode se colocar na posição daqueles, pelo menos é assim que a gente pensa, que vai ser aquele que coloca mais dificuldade numa coisa que já é difícil por si só, né? O que coloca mais peso numa carroça que já está pesada por si só, né? Então, o nosso papel aqui é de compreender que existe um processo de aprendizado dentro dessa experiência, né? E aí os espíritos vão nos dizer do objetivo da encarnação. Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, qual que é a finalidade de uma encarnação numa experiência homossexual? Fazer-los chegar à perfeição. Qual que é a finalidade de uma experiência encarnatória enquanto na posição de um transexual? Fazer-nos chegar à perfeição. Como nós vamos chegar à perfeição? Por qual escolha, por quais ferramentas? Isso é do indivíduo, né? Mas não há uma imposição da criação, do Criador, né? Das leis universais, que determina uma forma de fazer isso. Porque isso é realmente da individualidade de cada um de nós, né? E é importante a gente compreender. Então, já caminhando aqui para o nosso encerramento, André Luiz vai nos dizer lá no livro Sexo e Destino, vai narrar, na verdade, né? Um orientador que nos fala. Na crosta planetária, os temas sexuais ainda são levados em conta na base dos sinais físicos que diferem o homem da mulher e vice-versa. No entanto, o orientador ponderou que isso não define a realidade integral do indivíduo, porque rangendo esses marcos permanece um espírito que é imortal, com idade às vezes multimilenárias, é o que a gente estava falando, que carrega consigo, ou encerra consigo, uma soma de experiências complexas e que todas foram responsáveis para construir o que nós somos agora, nesse momento. O que obriga a ciência terrena a proclamar, no presente, que masculinidade e feminilidade totais não existem. São inexistentes na personalidade humana do ponto de vista psicológico. Ou seja, ele está corroborando aqui o que a gente vem trazendo e mostrando essa visão, né? Então, um indivíduo com uma experiência complexa, multimilenária, e aí, às vezes, a gente chega e fala, ó, tá errado, né? Não é para ser assim, não é desse jeito, o que você não está certo. E aí a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso. Referiu ainda que homens e mulheres, ao nascer homossexuais, intersexos, transexuais, etc., para melhorar, nascem, né? Para melhorar e aperfeiçoar-se, e nunca sob a destinação do mal. Olha isso que interessante. A função da experiência homossexual, intersexo, ou qualquer outra experiência no campo da sexualidade é para melhoria e para o aperfeiçoamento, e nunca sob a destinação do mal. O que nos constrange é reconhecer que os delitos, ou seja, as consequências das nossas ações, se eu tenho uma ação, se eu opto por uma vivência da sexualidade desregrada, descompromissada, sem me importar com o afeto do outro ou com as consequências das minhas ações no outro, isso corre por conta própria nossa, e não pelo fato de o indivíduo ser homossexual, intersexual, transexual, etc. Não existe uma relação de causalidade, né? Como até pouco tempo atrás era ainda, e às vezes em algum lugar ainda são apregoados, né? Porque isso não tem a ver com a essência da sexualidade do indivíduo, mas com as escolhas e como ele vivencia, né, essa experiência da sexualidade dele nesse momento. Então, não é o que é, mas como a gente vivencia a nossa sexualidade. E aí, um indivíduo heterossexual que tem um compromisso, que tem uma vida sexual da sua sexualidade, né, descompromissada, desregrada, sem se preocupar com as consequências, às vezes não, com certeza ele está fazendo muito mais mal, sem dúvida nenhuma, na verdade, né? Ele está fazendo muito mais mal para si mesmo do que um indivíduo numa experiência transexual, homossexual, mas que busca relações dignas, que constrói, que soma, que tem repercussões positivas no mundo, né? Então a gente precisa desprender um pouco desses conceitos. Então, as personalidades humanas taxadas por anormais, né, são consideradas tão carentes de proteção quanto as outras que desfrutam da existência garantida pelas regalias da humanidade. Ou seja, aquilo que até no momento da publicação do livro, né, eram taxadas, né, por anormais, são iguais, né,
são tão carecentes de afeto como qualquer outra manifestação da sexualidade na nossa vida. Observando que as faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal, julgado, né? Importante a gente frisar essa palavra, não é um adjetivo que o espírito em questão está colocando, são examinados no mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais. Ou seja, não é o fato de você, é o que a gente estava dizendo, né? Não é o fato de você ser homossexual ou heterossexual que vai dizer alguma coisa. Né? A responsabilidade sobre nossas ações são as mesmas, porque elas são tidas em conta pelas escolhas, né? Pelos atos que nós temos. E anuncia, né, para nossa felicidade, que a coletividade humana aprenderá gradativamente que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. Ou seja, um convite, um anúncio, né, de que nós vamos caminhando para ampliação desse entendimento, e é esse nosso esforço aqui hoje, para que nós possamos ampliar o nosso entendimento da relação da sexualidade, para que nós possamos olhar para ela de uma forma mais ampliada, dentro de um conceito realmente espiritual, que é a essência da doutrina que nós abraçamos, né? Que nos entendemos como espíritos. Desprendendo um pouco desses sinais, dessas características morfológicas, como definidoras, né, exclusivas de qualquer manifestação dessa sexualidade, mas entender que nós precisamos elevar isso para definições mais dignas, né, enquanto humanidade, de empatia, de acolhimento, de respeito, de inclusão, né, independente da manifestação da sexualidade que aquele indivíduo vem a vivenciar, né. Então, fica aqui, estamos chegando no final, né, fica aqui a nossa reflexão. Como eu disse no início, esse momento é aquele momento que geralmente fala assim, mas não acabou. Realmente não acaba. É um convite constante, a gente continua estudando, mas a ideia aqui, na verdade, nesse 1 hora de fala, era poder ampliar um pouco o nosso entendimento, embasar essas reflexões dentro da literatura espírita de referência que a gente tem, para que nós possamos ampliar, ou nos sentir pelo menos convidados, né, a refletir sobre uma outra ótica, sobre um outro formato, sobre um aspecto que vem nos convidando cada vez de uma forma mais intensa, né, a olhar para isso, a falar sobre isso, a refletir sobre isso, a nos modificar para lidar com isso de uma forma mais saudável, mais produtiva, para nós mesmos também, e também dentro das nossas casas espíritas, nas nossas famílias, na nossa sociedade. Então, eu agradeço mais uma vez aqui o convite, e deixo aqui esse apanhado dessa fala, né, para que vocês possam refletir, como nós dizemos em Minas, que eu sou, apesar de São Paulo, eu sou mineiro, matutar sobre isso, né, ou seja, pôr a cabeça para funcionar e pensar, mas além disso, além de pensar, ler, eu sei que foi uma imensidade de informações jogadas aqui, que nós possamos encontrar um espaço no nosso coração. Eu acho que quando a gente pega o conhecimento e leva ele para o campo do sentimento, que isso passa a fazer um sentido amoroso, digno, né, e acolhedor, tudo é mais fácil, tudo flui mais, a gente internaliza mais esse aprendizado enquanto espíritos, né? Então, que nós possamos criar também um espaço afetivo para que esse tema seja incluído dentro do nosso coração e não, muitas das vezes, marginalizado, né, visto como um tabu dentro das nossas próprias questões de sexualidade. Que independente se a gente tenha questões que nós precisamos ainda melhorar, que elas possam ser acolhidas e olhadas pela lente, né, de que nós estamos aqui para aprender, para progredir. O que nós não podemos é nos acomodar diante daquilo que nós somos. Mas nós precisamos olhar para nós, acolher o que há também de sombra dentro da nossa intimidade, para que através da iluminação dessa consciência ou dessa razão, nós possamos, então, permitir que ela aflore, né, e assim se modifique, se transforma e também venha contribuir para o nosso progresso. Então, muito obrigado aí a oportunidade de estar com vocês nesse momento, né, de estar aqui refletindo e fazendo parte desse momento de reflexão com vocês. E é isso, eu sei que deve ter muitas dúvidas, muitas questões. Deixo daqui no final meu e-mail para
para qualquer coisa que eu possa colaborar. E muito obrigado, que Jesus nos abençoe e abençoe o evento de vocês aí nas últimas duas palestras que ainda tem para acontecer. Um beijo grande no coração e obrigado, viu? Bom, boa noite a todos, mais uma vez, né? Gratidão ao Dr. Marcos Ribeiro, da AME São Paulo, pelo tema tão delicado, mas de extrema importância para todos nós que estamos aqui a ouvir. E quão importante esse tema e quão seria maravilhoso se muitas pessoas pudessem ter acesso a esse entendimento, a essa palestra tão esclarecedora. Então, nós, das casas espíritas, quantas pessoas nós recebemos na nossa casa com esse tipo de, digamos assim, entre aspas, problema, e que precisa muito da nossa orientação, e que precisamos, acima de tudo, como o Dr. Marcos muito bem colocou, abrir um espaço de sentimento amoroso, né? É a égide de Jesus, ensinamento de amar os uns aos outros, para que nós possamos colaborar com esses companheiros que chegam até nós nas casas espíritas, e que possamos, através da absorção desse entendimento, né, nos tornar realmente espíritos mais valorosos e amar os nossos companheiros, independente da opção sexual, independente da cor, independente de pele, né? Somos todos espíritos imortais e eternos caminhando para a perfeição. Não existe nada que não esteja correto no universo. Tudo está certo, porque tudo faz parte do grande planejamento de Deus, né, na nossa evolução espiritual, como seres eternos e imortais que somos. Doutor Marcos, muito obrigado, né, agradecemos pela sua fala extremamente importante, valiosa, com a clareza, um entendimento muito bom mesmo. Que Deus ilumine a sua caminhada como palestrante, iluminando essas consciências, para que a gente possa, através da sua fala, acessar também aqueles que não tiveram esse acesso e mudar vidas, né, e transformar verdadeiramente a humanidade presente, né? Muito obrigada, né? Um abraço, que Deus ilumine toda a família. E nós vamos Tchau, muito obrigado. Nós vamos dar continuidade, né, à segunda palestra do nosso seminário, do 17º Seminário Espírita de Picos, que tem como tema Espiritismo, iluminando consciência para a regeneração humana. Nós começamos muito bem com o Dr. Marcos e iremos dar continuidade também com mais 2 palestrantes que também têm uma bagagem